Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós vamos continuar estudando o tema da salvação. O tema desse bloco de aulas, o grande tema é sobre a salvação em Cristo Jesus, obviamente. E nós estamos no módulo primeiro, serão vários módulos. O primeiro módulo é esse, que fala sobre os antecedentes da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação. A gente está nesse módulo antecedente, a gente está verificando, vendo que Deus criou tudo perfeito. E dentro desse escopo, hoje, na aula 5, nós veremos aí que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, na aula anterior, nós vimos isso. A primeira parte, digamos assim. Só que na aula anterior, a gente comparou, a criação do homem segundo a imagem e semelhança de Deus com a criação dos animais, que foi cada um segundo a sua espécie, que é lá na Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar mais da semelhança propriamente dita, a imagem e a semelhança de Deus. O que é isto? A imagem e semelhança de Deus. É o que nós vamos ver. Não esquecendo que nós temos um grande objetivo geral de todo esse bloco da salvação, que é que você entenda a salvação, aceite essa salvação, permaneça nessa salvação e transmita a outros, difunda a outros, evangelize outros, discipule outros sobre a salvação, que é muito importante. Agora, para esta aula, esse objetivo tem que ser alcançado assim que essa aula terminar, que é entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lembrando que eu, quando uso a expressão homem, estou falando no sentido de ser humano, no sentido genérico. Hoje, essa questão da imagem e semelhança, até falou na aula anterior, existem muitas explicações teológicas, muitas explicações de várias maneiras, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus, buscando transmitir de maneira mais simples o que é a imagem e semelhança de Deus. E vamos usar de novo os textos de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que assim está escrito. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esses termos de imagem e semelhança, a gente pode considerá-los semelhantes. Existem algumas diferenças teológicas, mas na prática, o importante é que quando a gente olhava para Adão, olhava para Eva, a gente via a glória de Deus refletida neles. A gente via a imagem, a gente via a semelhança de Deus refletida neles. Isso que é a imagem e semelhança de Deus. Porque eles foram criados segundo a natureza de Deus. Está lá no registro da criação, Deus criou um boneco de barro e assoprou. Quando Deus assoprou, saiu algo dentro de Deus e entrou naquele boneco que o transformou num ser vivo. Um ser que recebeu essas partículas de Deus. Por isso que hoje, e o homem antes tinha muito mais potencial, hoje nós somos seres espirituais, desde a criação, porque Deus é espírito. Nós somos seres racionais, nós pensamos, nós raciocinamos. Nós temos o padrão de Deus, fomos criados segundo a natureza de Deus, segundo o padrão de Deus. E isso era pleno, era perfeito na criação. Depois algo aconteceu que deturpou isso aí. Consequentemente, o homem podia se comunicar com Deus. A gente viu nas primeiras aulas, pode até acessar, e Deus passeava no jardim, conversava com eles, era uma coisa natural. Você não precisava buscar a presença de Deus, Deus já estava ali. Era a imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, eles eram a imagem. Não havia essa naturalidade de comunicação, de comunhão plena. Até a própria Bíblia registra que o homem foi criado perfeito, reto. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, o pregador, que é o sábio Salomão, que escreveu o livro, ele escreveu: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. É claro que ele não está falando aqui da criação de Adão e Eva.
de maneira estrita ou restrita. Mas ele está dando um conceito genérico. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem correto, Deus fez o homem perfeito. Mas eles buscou outra coisa, que nós vamos ver no decorrer das várias aulas. Essa imagem e semelhança de Deus significava que o entendimento de Adão, o entendimento de Eva, ele via de maneira clara e transparente as coisas de Deus, as coisas divinas. Ele não precisava de revelação, já estava revelado. Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Não havia erros nem engano em seu conhecimento. O conhecimento que ele tinha de Deus era perfeito. Não havia engano, não havia erro, não havia ensinos falsos. A vontade de Adão se alinhava com a vontade de Deus de maneira natural, vamos colocar entre aspas. Ele não fazia força para isso acontecer, porque ele próprio já refletia a imagem e semelhança de Deus, porque esse foi o plano de Deus, criar o homem à sua imagem e semelhança. O homem não possuía maus desejos, paixões desordenadas, paixões desenfreadas, comportamentos desenfreados, sem controle, sem autocontrole. Não havia isso. Seus pensamentos eram sublimes. Podemos dizer que nossos primeiros pais, Adão e Eva, eram felizes na concepção perfeita da palavra, na concepção total da palavra, de maneira absoluta. Eles eram felizes. Por quê? Porque eles eram bons? Não. Porque estava dando tudo certo? Também não. Claro que isso contribui, mas por quê? Porque eles tinham a imagem e semelhança de Deus. E quem tem a imagem e semelhança de Deus, reflete Deus. E onde Deus está, tem felicidade, tem amor, tem perfeição. Tem todos esses atributos que hoje estão em falta em nosso meio na humanidade. A imagem e semelhança de Deus é importante nós entendamos que no início essa era a imagem, ele refletia exatamente a presença de Deus, a glória de Deus. Até porque está escrito que o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E isso acontecia de maneira exata, de maneira, digamos, 100% lá no Jardim do Éden. Adão vivia para glorificar a Deus, Eva vivia, o primeiro casal vivia para glorificar a Deus. Eles espelhavam a glória de Deus. Tudo era alinhado, tudo era perfeito. E isso é exatamente a imagem e semelhança de Deus. Já estamos concluindo essa quinta aula, e nós podemos ver que a finalidade específica dessa aula é entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você alcançou esse objetivo? Você entendeu realmente que o homem foi criado com essa imagem de Deus nele? E algo aconteceu que estragou isso aí? Já estamos até adiantando o filme, como se diz, né? Agora, a gente não quer terminar a aula sem antes passar uma reflexão. Como é que está essa imagem de Deus no homem hoje, no ser humano? Para você pensar, pega um papel, vai anotando, pega no computador, vamos pesquisar esse assunto, como é que está a imagem? O que a gente vê hoje quando olha para um ser humano? Qualquer um. Pesquise sobre esse assunto, se aprofunde nesse assunto. E você vai entender plenamente, fazendo a comparação de como era a imagem que nós verificamos aqui de acordo com a palavra de Deus. Como era e como é hoje, você vai ver um gap, né? Uma diferença. E foi para reduzir essa diferença que Deus fez alguma coisa. Exatamente a salvação. Na próxima aula vamos continuar com esse assunto, vendo a ordem que Deus deu para Adão, que ocasionou uma série de consequências, mas isso fica para a próxima aula. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, e dessa forma você ajuda o canal e eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.